Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Cruz, eu sou psicólogo escolar aqui do AP, que é o Apoio Pedagógico Inclusivo, que fica dentro da Secretaria de Educação do município de Jaú. E eu venho aqui para discutir com vocês o uso saudável de telas e as alternativas que a gente tem para, de alguma maneira, substituir esse excesso que a gente observa que se desenvolve na vida das crianças da nossa rede municipal de ensino. Acho que é importante pensar que esse desenvolvimento sintomático que se apresenta na vida das nossas crianças representa também um sintoma da nossa sociedade. Essas crianças aprendem isso de algum lugar. Isso tem a ver um pouco com o desenvolvimento das tecnologias da nossa época, que a gente não pode negar, mas também tem muito a ver com os modelos que elas observam, né? Dentro da família, da casa, dos parentes, dos amigos, etc. Mas acho que é importante pensar que, de alguma maneira, todo excesso ele esconde algum tipo de falta. E a gente tem que observar, né? Que falta é essa? Porque quando uma criança está muito inserida dentro de um contexto tecnológico, sobretudo, né? Na utilização do celular, e acho que essa é a pauta principal que a gente vai discutir hoje, isso pode ser várias coisas, né? Mas dentre essas possibilidades, a gente pode perceber um desenvolvimento de uma baixa autoestima, alguma insatisfação pessoal que essa criança não consegue desenvolver, ou de repente uma falta de um vínculo afetivo que seja mais forte, né? E essas faltas colocam essas crianças numa posição de buscar compulsoriamente experimentar uma sensação de satisfação, né? Que esses objetos, que essas tecnologias vão trazer. E talvez a maior problemática seja que essas ferramentas, elas não deixam as crianças aprender uma dimensão de frustração que a realidade vai trazer, né? A satisfação, ela é sempre saciada de maneira muito instantânea. Basta um clique, né? Um joguinho, algum vídeo interessante, e assim que esse vídeo deixa de ser interessante, a criança pode passar para o próximo. E isso impede que ela consiga lidar com essa dimensão de fim, de falta, de frustração, de ter que esperar, né? Esperar algo acabar, esperar algo passar. Não só o que ela está experienciando ali na tela, etc., mas também com relação a ela própria, né? Os sentimentos que ela tem, as sensações que ela tem, os desafios que ela vai encontrar. E acho que essa é uma pauta interessante para a gente perceber quais são os malefícios da hiperexposição dessas crianças a essas ferramentas tecnológicas, né? Do quanto elas deixam de ser estimuladas de outras maneiras que poderiam ser muito benéficas para o desenvolvimento delas. Porque, em última instância, o estímulo ele fica reduzido a um ambiente somente, né? A um formato somente. Um formato que muitas vezes não traz nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de desafio. E isso pode ser problemático, né? Acho que quando a gente olha para esses desafios, né, que a gente encontra com relação à tecnologia, porque isso faz parte da nossa época, todas as crianças, né, em algum momento vão querer algum tipo de celular, em algum momento vão utilizar rede social, em algum momento vão jogar algum tipo de jogo. E não dá para proteger de maneira geral elas para sempre disso, mas é possível sempre, né, refletir, discutir e estabelecer políticas de redução de danos frente aos malefícios que essas tecnologias podem oferecer. Pensando no que elas retiram do cotidiano das nossas crianças, né? É preciso pensar na dimensão de sociabilidade, por exemplo. No quanto é importante que seja garantido dentro da rotina dessa criança que elas possam socializar com crianças, outras crianças, né? Em outros formatos. Lidar com jogos onde elas vão desenvolver algum tipo de papel, elas vão lidar com regras que não são as que elas somente criaram, que essas regras sejam criadas em coletivo, lidar com as contradições, com os conflitos, né? Com a vontade dela que é diferente do outro, etc. Para além disso, a gente tem esse momento familiar que muitas vezes pode ser negado em função
dessas ferramentas tecnológicas, né? O movimento de mães e pais poderem sentar com seus filhos para brincar com eles, para pensar, né? Ler uma história, criar uma brincadeira, contar sobre como foi o dia, essas trocas, muitas vezes que podem ser negadas por esse tipo de arranjo que se vem se desenvolvendo, podem ser garantidos através de outros formatos, né? Para além disso, a dimensão e o desenvolvimento de outras brincadeiras que podem também ser satisfatórias, mas que vão desenvolver outras funções para as crianças, né? De poder brincar dentro de casa com os próprios brinquedos, poder desenhar, poder inventar uma história, desenvolver tanto a coordenação motora, mas também essa dimensão de uma criatividade, né? De poder elaborar, escrever, ouvir, etc. Bom, pensando que essas tecnologias, elas estão inseridas dentro da nossa sociedade, da nossa época, e que as crianças inevitavelmente vão estar expostas a elas, é preciso inseri-las na vida das nossas crianças com uma determinada responsabilidade. Pensando, por exemplo, que é necessário estabelecer uma rotina onde, se for necessário, que exista um determinado tempo de tela, mas que isso tem que ser definido por um horário, né? Seja meia hora, uma hora, e que esses combinados sejam feitos previamente e que eles sejam cumpridos, né? Tanto da parte das crianças quanto da parte dos pais. Então, se é meia hora, é meia hora. Se é uma hora, é uma hora. Se é uma vez por dia, é uma vez por dia. Se é uma vez pela semana, é uma vez pela semana. Isso tem que ser cumprido e combinado. E, né, de alguma maneira respeitado por ambas as partes. É necessário também, né, estar sempre atentos aos conteúdos que as crianças consomem, tanto do ponto de vista de jogos, quanto do ponto de vista de vídeos, né, para que a gente consiga entender se esses conteúdos são apropriados para as crianças, a que tipo de informações, narrativas elas estão sendo expostas, né? Sempre verificar se elas estão fazendo contatos com outras crianças de maneira online e de que forma isso é supervisionado pelos pais. Porque se não houver supervisão, pode-se desenvolver narrativas e relações que são muito complicadas, até porque se relacionar através de uma tela costuma ser muito mais fácil do que se relacionar presencialmente. Enfim, é preciso estar atento a que tipo de conteúdo as crianças estão consumindo nessas ferramentas tecnológicas, celulares, por exemplo, que vias de comunicação elas estão utilizando dentro dessas ferramentas também, que tipo de troca elas estão fazendo e identificar se isso é adequado para essas crianças ou não. Mas para além disso, né, para além dessa definição de limites, é preciso fazer ofertas para essas crianças, né, que possam ser mais interessantes ou eventualmente mais estimulantes para elas, né? Seja que essa criança possa ir frequentemente no parquinho, socializar com outras crianças, que ela possa participar de atividades esportivas, lidar com uma comunidade, criar esse senso, né, de comunidade, que ela possa brincar dentro da própria casa, com os brinquedos, com os jogos, tanto sozinha, e é muito importante que ela consiga brincar sozinha também, quanto brincar junto da família, que exista um tempo para a família poder brincar com essa criança. Acho que tudo isso é importante para a gente pensar no quanto essas crianças podem ter o desenvolvimento prejudicado com elas são hiperexpostas às telas, né? Do quanto, tanto do ponto de vista do desenvolvimento motor, que é um objeto que não estimula muito isso, quanto essa dimensão psíquica de não conseguir focar em alguns conteúdos por muito tempo, para além do fato, né, de poder se debruçar numa atividade onde ela não vai ser imediatamente satisfatória, onde talvez ela tenha que investir um pouquinho mais de atenção, onde ela tem que se dedicar um pouquinho mais e esperar, às vezes, né? Bom, acho que tudo isso representa alguns indicativos de formas de manejos do que a gente pode encontrar dentro do desafio que são celulares. Bom, em síntese, acho que são algumas formas de manejar e de dar conta dos desafios que podem se apresentar
dentro do contexto pedagógico, mas também familiar na vida dessas crianças, frente a essas novas tecnologias. Mas pensando que, para além desses manejos objetivos que foram apresentados aqui, é preciso fazer uma reflexão também, né? Sobre qual o papel dessas tecnologias dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias. Porque essas crianças, querendo ou não, estão dizendo alguma coisa quando elas ficam demais nas telas, né? Às vezes isso tem um pouco a ver com o que acontece dentro da nossa família, né? Na correria do dia a dia, com os pais tendo que trabalhar muito. Às vezes a criança é um pouquinho deixada de lado. Às vezes ela não tem muita atenção quanto ela gostaria ou poderia ter. Às vezes, quando ela está demandando demais ou quando os adultos têm que fazer algumas atividades domésticas dentro de casa, é muito mais fácil deixar a criança na tela. Só que isso tem um preço, né? E é preciso dedicar uma certa atenção a isso. Tanto do que se refere às crianças, mas também nas nossas próprias vidas, porque também estamos sempre no celular, né? E nós, como adultos, sabemos os impactos que isso tem nas nossas vidas também. É isso, pessoal. Nós aqui do AP estamos sempre disponíveis, as famílias da rede, para orientar, acolher, ouvir as demandas de vocês. Então, sempre que for necessário, fiquem à vontade para vir aqui com a gente conversar. Se tiver algum problema, alguma demanda, sintam-se convidados a conhecer nosso trabalho. Muito obrigado